Eu vou passar a palavra para o Alcimar Ribeiro, né, da UENF, com o artigo Estrutura Metodológica para a Construção de um Índice de Dinâmica Econômica Local, INDEL. A palavra é sua. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem? Ouvindo bem aí? Tudo bem? Estou ouvindo, só não estou te vendo ainda. Sim, já estou aqui. Já estou aqui. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo esforço lá, né? Para tocar a revista, que não é fácil realmente, né? Enfim, a revista está muito bonita, está indo muito bem, enfim. Parabéns para você, para o Bruno, esse esforço todo é importante, né? Bem, eu também vou compartilhar a minha apresentação aqui rapidamente. Isso. Isso. Chegou aí? Chegou aí? Para mim ainda não apareceu, não. Juliana, vê se apareceu aí alguma coisa. Aí. Ótimo. Todo mundo vendo aí? Apareceu agora, sim, para mim. Ótimo. Tá bom, obrigado mais uma vez. Veja só, vou tentar sintetizar essa nossa discussão, né? O nosso índice no PERJ de Dinâmica Econômica Local, ele surge motivado pela crítica que podemos fazer, e muitos autores fazem, né, dos índices que nós conhecemos, né, índice chamado de desenvolvimento econômico. Nós temos aí o índice Finjan, por exemplo, de desenvolvimento municipal, o próprio IDH. Esses índices, eles utilizam elementos da saúde, educação, né, renda, emprego, assim como o PIB per capita também, que é muito utilizado para medir desenvolvimento. E esses indicadores, eles apresentam contradições que a gente vai poder ver ao longo da nossa exposição. Então, nós fugimos dessa ideia do desenvolvimento econômico, né, e pensamos no estágio anterior, ou seja, um índice que medisse a dinâmica da economia local, né? Por que isso? Porque, na verdade, conforme eu falei anteriormente, quando você olha, por exemplo, um PIB do município, né, esses municípios, por exemplo, que têm grandes investimentos em recursos naturais, como Campos, enfim, Macaé, São João da Barra, esses municípios da nossa região aqui, produtores de petróleo, né, e outros também, a gente observa que a economia local não tem muita relação com essas movimentações, né, que são contabilizadas, né, no PIB, né? Enfim, não dá para você medir a evolução de uma economia local a partir do PIB per capita, nem por esses outros indicadores que, por exemplo, trabalha com o emprego total, o emprego e a renda gerada, né? Como eu falei anteriormente, esses elementos em municípios que trabalham, por exemplo, são produtores de petróleo, esses elementos têm uma dimensão muito elevada. O São João da Barra, por exemplo, tem muitos empregos, né? Macaé tem uma renda altamente elevada, mas isso não guarda uma relação muito coerente com o que acontece na economia local. Daí a ideia de construir um índice que medisse isso. E o nosso índice seleciona diferentes, né? Ao invés do emprego total, trabalhamos, por exemplo, com o emprego no comércio. Porque o emprego no comércio representa toda a dinâmica econômica local mesmo. O investimento público, né? Enfim, o que se espera, e o que acontece de fato, é o gasto em investimento público localmente, né? A movimentação bancária, né? Ela é endógena, acontece no contexto dos municípios, né? A movimentação do ICMS também. E esta parcela que nós chamamos de parcela complementar ao grupo, né, de trabalhadores vulnerável, nos interessa também, ou seja, essa parcela que tem uma contribuição efetiva, né, para a dinâmica econômica local, né? Então, essas são as variáveis que nós escolhemos
e ponderamos, né, usamos aí essa mesma, vamos dizer assim, técnica que os outros índices utilizam, como o próprio índice de desenvolvimento municipal, medimos isso, né, essa combinação, essa variação de 0 a 1, né, onde você tem aí uma baixa dinâmica, uma dinâmica média, né, uma dinâmica elevada, que vai enfim, de 0 até 1. Né? E aqui eu mostro para vocês rapidamente a metodologia. Nós simplesmente apuramos, né, por exemplo, o investimento público em relação às receitas correntes, e esse percentual encontrado para cada município, ele é comparado, né, com um padrão que, no caso do investimento, nós consideramos 20%. Por quê? Porque a própria literatura econômica ela considera que da riqueza gerada, em média, 20% investimento, 80% consumo. Então, nós utilizamos essa base de comparação, né, para o investimento, abrimos, naturalmente, essa primeira variável, né, na relação com o valor adicionado, também trouxemos aí o investimento médio dos anos 2000 e medimos também a relação do investimento, quer dizer, do gasto efetivo, né, com a dotação. Né? E consideramos pesos iguais para todos, e com isso a gente tem um índice médio do investimento. No caso do ICMS, nós medimos a relação do ICMS, né, com as receitas correntes realizadas, e o padrão de comparação foi a carga tributária do país. Né? Por que nós estamos usando a base de comparação do país? Exatamente para que a gente possa aplicar esse índice, né, para todos os municípios do país. Por isso. E o ICMS também nós abrimos, né, relacionando as transferências correntes, né, ao valor adicional fiscal e também a dotação orçamentária. O índice de emprego e renda no comércio, nós vimos a relação do emprego e renda, né, no comércio em comparação ao total e um padrão de comparação os mesmos resultados no país. Né? O investimento bancário também, levando em consideração o crédito, né, a relação no ativo, comparado com o que acontece no país, e os depósitos, depósito a prazo, depósito à vista, e poupança, a relação também com o padrão de comparação também o país. E esse índice que nós chamamos de vulnerabilidade, quer dizer, nós vimos a parcela de dependentes dos encargos sociais, desculpa, dos benefícios sociais, né? Vimos a relação com a população apta ao trabalho e medimos também, comparamos também com essas mesmas variáveis do país. Né? Enfim, rapidamente, essa é a nossa metodologia. Né? E aqui, sim, a gente tem os índices que nós alcançamos. Né? Quer dizer, uma baixa dinâmica, quando vai de 0 a 0,4, uma dinâmica regular, quando vai com resultados compreendidos entre 0,4 a 0,6, uma dinâmica moderada, né, de 0,6 a 0,8, e uma alta dinâmica, resultados superiores a 0,8. Bem, no nosso artigo, nós calculamos o ano de 2021, porque o estoque de emprego, né, ele demora muito a sair, né, e só tínhamos até 2021. O de 2022 saiu agora, e aproveitamos, então, para recalcular os municípios da região norte fluminense, e aí que surgem alguns indicadores que algumas pessoas, né, têm até uma certa dificuldade para entender isso. Muita gente duvida um pouco, né? E nós fizemos um esforço muito grande para encontrar argumento para mostrar a viabilidade desse índice. Por exemplo, em 2022, os 3 municípios que alcançaram, né, esta alta dinâmica na região norte fluminense foram os municípios de São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e Campos dos Goytacazes, tá certo? E aí, por que isso aconteceu, né? Por exemplo, chama a atenção São Francisco de Itabapoana. Por que São Francisco, que em 2021, né, estava bem abaixo, de repente dá esse salto?
a explicação é simples, né? O investimento que aconteceu, investimento público. Aqui a gente consegue mostrar. São Francisco do Itabapoana, que investiu 19 milhões em 2000, ou melhor, 4 milhões em 2021, investiu 20 milhões, quase 20 milhões em 2022, tá certo? Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que São Francisco alcançou a maior taxa de investimento, quer dizer, gasto de investimento sobre receitas correntes, realizado 8,1%, tá certo? Então, esse é um elemento que explica a evolução de São Francisco, né? E também, não só o investimento, como, por exemplo, a movimentação bancária e o investimento e o emprego no comércio, emprego e renda no comércio, né? E aí, só focando um pouco em São Francisco, né? O que nós encontramos de argumento para explicar isso? A gente está comparando com o padrão nacional, né? Por exemplo, emprego no comércio. A relação do emprego no comércio em São Francisco é extremamente mais elevada do que do país. Não, por que isso? Em termos relativos, claro. Por que isso? Porque isso, do momento que São Francisco não tem PIB, não tem emprego total. Porque existe uma informalidade brutal. Para quem não conhece e acha que São Francisco é uma cidade muito pobre, uma boa parte da população é proprietária de terra, entendeu? Então, o que acontece? Essas pessoas têm a sua subsistência da área agrícola, tá certo? Muitas vezes ainda se candidatam aos benefícios sociais, porque não tem o que comprovar, né? E esse dinheiro, então, ele não aparece no PIB, mas ele vai aparecer no comércio e vai aparecer na movimentação bancária. Pra você ter uma ideia, São João da Barra é um município produtor de petróleo, tem o Porto do Açu, né? São João da Barra tem uma atividade bancária num padrão igual a São Francisco. São Francisco tem mais crédito que São João da Barra, São Francisco tem mais depósito em poupança do que São João da Barra. São João da Barra tem mais depósito a prazo do que São Francisco. Entendeu? Então, quer dizer, esta informalidade é que joga São Francisco nessa posição. Então, ela não é tão pobre assim. E também tem um detalhe bastante interessante, que São Francisco do Itabapoana tem uma produtividade agrícola, não é? Que é maior 60% do que Campos dos Goytacazes. Tá certo? A atividade agrícola mais diversificada do estado do Rio de Janeiro. Né? E a pecuária também é bastante importante. Então, você vê, é uma atividade que não gera emprego formal, mas gera riqueza. E esta situação acontece também com São Fidélis. Muita gente não conhece São Fidélis, mas se espanta quando chega, por exemplo, no comércio local e vê enorme movimentação. Isso acontece porque tem uma atividade pecuária muito forte, que é informal também. Ela é informal, né? Esses recursos gerados dessa atividade potencializa o comércio, né? E também atividades bancárias importantes, né? Também São Fidélis tem créditos superiores a São João da Barra, né? Tem emprego no comércio num padrão, no nível acima de São João da Barra. Quer dizer, eu estou comparando São João da Barra porque ela é produtora de petróleo. Tá? Então, quer dizer, quando a gente olha o valor adicionado per capita, né, de São João da Barra, por exemplo, é o segundo município mais rico da região norte fluminense. Tem um valor adicionado fiscal per capita de 252 mil anualmente, né, em 2022. Tá certo? São Francisco tem um valor adicional de 18 mil, ou seja, São João da Barra tem um valor adicional per capita 11 vezes maior do que o de São João da Barra. Quando você vai avaliar a dinâmica econômica local, São Francisco do Itabapoana ocupa o primeiro lugar e São João da Barra ocupa o nono lugar. Então, quer dizer, esse foi o esforço que nós fizemos para explicar realmente por que São Francisco aparece, por exemplo, em destaque, né? E São João da Barra não. Né? E São Fidélis manteve a posição do ano passado e Campos também subiu bastante, né, nessa classificação, pelo mesmo motivo, né, ou melhor, também pelo investimento
observe o seguinte: o investimento público de campos só pedir para já encaminhar para encerrar, tá? Isso. O investimento público de Campos dos Goytacazes em 2021, que somou 9 bilhões, né? Em 2022, avançou para 122 milhões, ou melhor, 120 milhões, né? Observe que Campos, né, teve também uma taxa de investimento bastante interessante, né? Então, quer dizer, esse índice ele permite que a gente obtenha realmente informações importantes localmente, né, cujas informações podem auxiliar de forma efetiva a formulação de políticas públicas, né? Essa é a ideia. Quer dizer, um estágio anterior do desenvolvimento, que no momento que você conheça bem e planeje políticas públicas, você pode, aí sim, ter um olhar para um padrão de desenvolvimento que você queira. Tá certo? Então, essa é a ideia do índice. Né? Estou à disposição para, enfim, uma discussão posterior. Obrigado. Obrigado, Alcimar, pela contribuição. Espero que outras pessoas se interessem em participar junto com você, né, dessa construção desse índice. É um desafio aí grande, né?